How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus porque se você chegou até aqui, você já é um aluno do IETEM e está dando continuidade no seu curso médio em teologia, em especial com a matéria soteriologia. Tenho certeza que você já tem o seu material didático e nós iremos dar continuidade hoje a partir da página de número 21. Lembrando que nós agora iremos entrar no tópico ou o subtítulo que está aí no livro, Salvação no Presente, ok? Na página de número 21, eu quero magnificar a Deus pela sua vida, porque a cada dia, a cada aula, a cada vídeo, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento, ok? Vamos abrir a nossa Bíblia. Você é aluno do IETEM, já conhece, já sabe, já compreende, já entende que é necessário a utilização deste livro tão especial que é a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, a Palavra de Deus. Em especial hoje, nós iremos ler um texto de Isaías, capítulo 43, e versículo de número 7. Lembrando que nós falamos na aula que antecedeu a esta, que nós iríamos precisar lembrar da matéria antropologia, doutrina do homem, ok? Se você ainda não estudou esta matéria, fique tranquilo, porque antes de você estudá-la, irá ouvir falar sobre esta matéria, esta disciplina tão importante que é a antropologia. A soteriologia, não diferente das demais disciplinas que são chamadas de sistemática, ou como alguns consideram as 10 maiores disciplinas ou doutrinas da Bíblia Sagrada, elas vão se entrelaçar em alguns pontos, em alguns aspectos teológicos. E como nós estamos falando de salvação, a salvação é para o ser humano, para o homem, a criação de Deus, teríamos, claro, que mencionar aqui a matéria antropologia, falar sobre o homem, a criação de Deus. Até porque o pecado, ele foi introduzido para que o ser humano deixasse de ser a imagem conforme a semelhança de Deus. Então, quando Paulo diz assim, olha, todos pecaram, ele está dizendo que os seres humanos falharam, os seres humanos pecaram. Então, o pecado está relacionado diretamente ao homem, à criação de Deus, ok? E nós iremos aqui, hoje, começar uma leitura bíblica no livro de Isaías, capítulo de número 43 e versículo de número 7. Eu quero agradecer aí a todos os alunos que deixam seus comentários, os alunos de Peruíbe, os alunos de São Paulo e das demais outras regiões. Quero agradecer aqui o aluno Rudinei de Lara, lá de Peruíbe, que fez aí algumas observações, até mesmo relacionado ao vídeo que antecedeu a este, ok? Lembrando que o texto para memorizar
É Lucas, capítulo 19, versículo de número 10, ok? Que nos conta a história de Zaqueu, e Jesus ele vai dizer um texto maravilhoso, como todo texto da Bíblia o é. Ele disse assim, olha, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido, ok? Era o texto para você memorizar. Memorize, é muito importante, porque nós estamos estudando soteriologia, doutrina da salvação, ok? Isaías capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz, ok? Todos nós somos criação de Deus e Ele nos fez, nos formou, nos criou. Tudo isso para a sua glória, ok? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, queremos te glorificar, te exaltar, te engrandecer, enaltecer o teu santo e poderoso nome. Te pedir uma vez mais nesta aula maravilhosa que o Senhor abra as nossas faculdades mentais e nos ajude a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos hoje utilizar aqui o aparelho smartphone ou Android, no caso estou usando o Android, para você ver que independente de onde você esteja estudando e do momento em que você esteja assistindo a videoaula, você pode estudar até mesmo com o seu celular, smartphone, Android, aí no seu horário de almoço, durante o trajeto do trem, do ônibus, do metrô, ou nos momentos que você tem aí aquela pausa, né, em que você pode aproveitar o seu tempo para estudar, ok? Então hoje eu vou usar o PowerPoint aqui no meu Android, ok? Vamos para o PowerPoint. Salvação no presente. No presente, somos salvos do poder do pecado na santificação do Espírito, alma e corpo. E todo o vosso espírito, alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa citação de texto bíblico é a primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, ou seja, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. Olha o que nos diz o texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. O Deus que nos salvou do nosso triste e penoso passado, também nos salva no terrível e macabro presente. Pois de que precisamos ser salvos no presente? Ponto de interrogação. Ora, no passado fomos salvos da penalidade do pecado. Porém, no presente, precisamos ser salvos do poder do pecado. O conflito contra o pecado exaure nossas faculdades espirituais, mentais e mesmo físicas, deixando-nos com uma personalidade miseravelmente derrotada. Por isso, Jesus disse: quem comete pecado é escravo do pecado. Veja o texto bíblico. Nós estamos falando de João 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, ou seja, escravo, em algumas versões, do pecado, ok? Uma vez que recebemos a salvação da penalidade do poder do pecado, seremos então salvos da presença do pecado, quando Cristo vir buscar a sua igreja para que com ele vivamos para todo sempre, então seremos completamente salvos, pois o pecado não nos induzirá e não nos dominará,
pois estaremos em corpo glorificado, reinando com Cristo para todo o sempre. Ok, eu quero fazer uma pausa ativa aqui, lembrando, tá, que quando nós falamos da criação de Deus, nós lemos um texto aqui de Isaías 43:7, que o próprio Deus está fazendo menção da sua criação, ok? De três formas: criando, fazendo, formando, ou seja, da forma, da maneira que ele quis criar o ser humano. E quando nós estudamos na teologia, ok? Vou colocar aqui, ó, teologia, nós sabemos que o homem, ok? O homem, na criação de Deus, foi criado em uma tricotomia. Ok? Tricotomia. O que isso quer dizer? Que o homem tem três repartições de um ponto de vista bíblico. Nós lemos aí o texto, vou colocar entre parênteses, 1 Tessalonicenses 5, VS 23, ou seja, versículo 23. E lá, Paulo faz menção de espírito, alma e corpo. Ok? Então, o homem na criação de Deus, diferente da filosofia, a filosofia diz que o homem tem apenas corpo e alma, ok? Mas do ponto de vista bíblico e teológico, o homem tem espírito, alma e corpo. E tratando-se da questão da salvação, o Paulo, ele é muito claro em falar sobre algumas características, ou podemos dizer aqui, uma das características necessárias para a salvação. Abra sua Bíblia aí, para nós fazermos menção deste texto de 1 Tessalonicenses 5:23. Lembrando, ok, que nós temos aqui um requisito falado nas aulas que antecederam a esta, que é, primeiro, crer. Creu é um requisito, não há salvação se não crer. Existem outros passos, o reconhecimento em público, batismo, que são características que envolvem a salvação. E hoje nós vamos ver aqui também que é necessário, ok? Neste período que nós estamos tratando sobre passado, presente e futuro, no passado somos salvos da penalidade. Todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Cristo vem, ele quebra este paradigma e agora Cristo, ele nos dá a oportunidade de crer nele, ser feitos filhos de Deus e passar a crer no poder de Deus, na salvação que há em Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, temos alguns requisitos a seguir. Por exemplo, quando nós olhamos Paulo escrevendo aí, ó, crer, nós já aprendemos. Agora, olha aqui o que ele diz no capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí. Depois ele diz assim, ó, em tudo, tá? Não é metade, não. E todo o vosso espírito, alma, corpo. Ou seja, três partes. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo fala sobre salvação, vinda de Jesus Cristo, ele trata de uma forma muito séria, falando sobre o espírito, alma e corpo, e ele usa a palavra santificar. Ó, santificar. Então, santificação também é um dos requisitos que deve estar no ser humano, e não é só
a questão da alma, é espírito, alma e corpo, ou seja, o homem em tudo que há em si, ele deve crer, ele deve ser santificado, para que ele venha a ser irrepreensível, e então quando Cristo vier, ele esteja conforme a vontade de Deus, ok? Então quando Paulo fala sobre corpo, alma e espírito, ele está falando que deve ser santificado, deve haver uma santificação em Deus no ser humano, são requisitos ligados à salvação, e diretamente para que quando a vinda de Cristo acontecer, esteja então o ser humano conforme a vontade de Deus, ok? Então, hoje, ok? Agora, o que isso tem a ver? Nós estamos vivendo o presente. Acabamos de ler aqui o slide que nos fala sobre o presente. No passado, somos salvos da penalidade. Nós lemos citações de Romanos, capítulo 5, capítulo 6 e por aí afora. Mas hoje nós estamos falando da salvação no presente. Do que nós somos salvos hoje no presente? Do poder do pecado. Como que nós conseguimos ser salvos do poder do pecado hoje, tempo presente, agora, ok? Nos santificando, buscando a santificação, ok? Lembre-se disso. Aprendemos aqui nas aulas que antecederam a crer. Agora estamos aprendendo que é necessário que haja santificação e não somente na questão do corpo ou só da alma, mas em tudo, espírito, corpo e alma, espírito, alma e corpo, alma, espírito e corpo, ok? O homem em uma tricotomia na criação de Deus, ok? Vamos para o slide. Salvação no futuro. Uma vez que recebemos a salvação da penalidade do poder do pecado, seremos então salvos da presença do pecado, quando Cristo vir buscar a sua igreja, para que com ele vivamos para todo sempre. Então seremos completamente salvos, pois o poder do pecado não nos induzirá e não nos dominará, pois estaremos em corpo glorificado, reinando com Cristo para todo o sempre. Este fenômeno se dará no arrebatamento da igreja, quando cada crente salvo for transformado deste corpo corruptível para um corpo incorruptível, cujo corpo não sentirá mais a influência do pecado, porque estará salvo da presença do pecado. Só na glorificação seremos absolutamente puros, não sendo mais contaminados, porque seremos confirmados em absoluta santidade e pureza, alcançando a salvação em Cristo, ok? Para que o homem possa tomar posse da salvação que Deus lhe oferece de graça, na graça e pela graça, é necessário que ele passe por 3 estágios simultâneos, a saber, regeneração, justificação e santificação, ok? Eu quero fazer aqui mais uma pausa, abrir mais um parênteses aqui para nós podermos continuar. Todas as vezes que escrevermos algo aí na lousa, no quadro branco, e for necessário, você queira fazer uma anotação, lembre disso. Pause o vídeo e faça suas anotações sempre que achar necessário, ok? Nós falamos aí também sobre a salvação no futuro, ok? Você se lembra da matéria eclesiologia, doutrina da igreja? Lembrando que falando de arrebatamento, arrebatamento é algo exclusivo. Eu disse exclusivo para a igreja, ok? Nós aprendemos isso em eclesiologia, até me arrepiei aqui. Meu Deus do céu, senti a presença de Deus tremenda aqui agora. Nós também mencionamos
este ponto em escatologia, doutrina das últimas coisas. E nós falamos sobre a exclusividade para a igreja, para os salvos em Cristo, por ocasião do arrebatamento, quando Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, aonde estaremos sempre com o Senhor. Nós temos ali os textos a seguir de 1 Tessalonicenses 4,16, tá? E nós estamos falando aqui sobre a transformação do corpo. Esse texto também, parafraseado no texto bíblico, com texto que está em Coríntios, mas nós vamos ler aqui a seguinte. Vou fazer aqui a leitura do 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 16 e 17. Né? Na verdade, o texto para nós é o 17, mas eu vou ler o 16 também. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele diz no 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, aonde estaremos sempre com o Senhor, ok? Agora eu quero parafrasear esse texto com o texto que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto, falando do mesmo assunto, lá no capítulo 15, ok? Olha só como Paulo falou sobre a questão do arrebatamento, ok? Olha, a partir do 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É o versículo 51 do capítulo 15, da primeira carta aos Coríntios. No momento, no abrir e fechar de olhos, 52, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ok? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade, ok? Quando Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, depois do 17, ele diz assim, nós seremos arrebatados. Esse arrebatados, ok? Você tem que entender que é uma transformação. E ele explica isso melhor lá no texto que acabamos de ler em 1 Coríntios, ok? Capítulo 15, a partir do versículo 51, uma série de textos relacionados ao momento do arrebatamento da igreja, concernente àqueles que serão arrebatados. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos serão transformados e todos encontrarão o Senhor nos ares, ok? Então, haverá uma glorificação do corpo. O corpo será transformado. O que isso quer dizer? Que no passado nós somos salvos da penalidade, ok? Pode ser que isso caia na prova, então preste muita atenção. No passado, somos salvos da penalidade do pecado, isso mesmo. No presente, nós somos salvos do poder do pecado. E no futuro, seremos salvos do próprio poder do pecado, porque não seremos mais persuadidos, não seremos mais iludidos. O pecado não terá poder sobre a nossa natureza, porque nós seremos transformados, teremos um corpo glorificado. Então, no futuro, o pecado não terá mais poder, não terá mais juízo para nós, porque nós alcançaremos em Cristo Jesus a salvação eterna e teremos um corpo transformado, ou seja, um corpo glorificado. Glória a Deus, ok? O que isso quer dizer é que no futuro não teremos mais a influência do pecado, penalidade, poder e influência, ok? Penalidade, poder e influência. Vou deixar mais uma lição. Eu quero glorificar a Deus porque os alunos têm sempre feito
o comentário através do vídeo. Todas as vezes que nós solicitamos aos alunos, eles enviam ali a mensagem. Então, você que é aluno do IETEM, que faz o comentário quando nós solicitamos, parabéns para você. Você está de parabéns, ok? Então, deixe aí escrito, nós seremos salvos, ok? Então, deixe escrito aí, salvação, no passado, presente e futuro. Aí você coloca, no passado, penalidade, no presente, poder, e no futuro, da presença do pecado, ok? É isso aí, manda lá uma mensagem de texto, assim nós iremos saber que você está assistindo esta videoaula, está acompanhando e está fazendo também a sua lição de casa, ok? Vamos para o slide. Regeneração. O termo regeneração significa ser gerado novamente, receber nova vida, reconstruir, restaurar, reviver. É a ação poderosa do Espírito Santo, mediante a qual ele recria a natureza interior do pecador que está arrependido. O novo nascimento não se realiza pela vontade ou participação humana, João 1,13, como também não depende de esforços humanos, ou seja, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo ou pelos outros. Veja o texto bíblico, João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, ok? A regeneração não é uma forma para uma nova filosofia de vida, como alguns pensam, quando alguém tenta mudar as pessoas, o máximo que elas conseguem é uma mudança física ou aparente. Porém, as pessoas continuam as mesmas por dentro. O homem reformado continua com antigos desejos pelo pecado, enquanto o regenerado toma ódio do pecado. Veja o texto bíblico, que está em 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Oh, glória a Jesus. Coisa tremenda, hein? É necessário morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus diz que os que recebem a Cristo morrem e são sepultados com ele, para ressuscitarem em novidade de vida. Veja o texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 2 ao 7. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Regenerar significa restaurar o que está destruída ou destruído. Quando se trata do ser humano, a regeneração é uma mudança radical, operada pelo Espírito Santo na alma do homem. Esta regeneração atinge, portanto, todas as faculdades do homem, ou seja, intelecto, volição e a sensibilidade.
O homem regenerado não faz tanta questão de satisfazer a sua própria vontade, como a de satisfazer a vontade de Deus. Na regeneração, ele passa a pensar de modo diferente, a sentir de modo diferente e querer de modo diferente. Tudo se transforma. Veja o texto bíblico, 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ok, estamos chegando ao final de mais uma videoaula. Lembrando que hoje nós vimos aqui sobre os aspectos do ser humano na tricotomia, na criação de Deus, santificação. E nós aprendemos uma palavra muito importante nessa aula, relacionado à salvação, chamado regeneração. Ok? Regeneração. Lembra que o homem tem espírito, alma e corpo. Ok? O homem tem que ter uma regeneração completa, ok? Completa. Espírito é vida, alma, sentimentos, corpo, matéria física, matéria, né? Do pó vieste, ao pó tornará, ok? Então nós temos aqui, dentro dessa tricotomia, tem que haver uma regeneração. O espírito é vida, a vida que a pessoa leva relacionado àquilo que ela sente, pensa, vive, e o seu corpo reage a tudo isso. Visto que se a pessoa tiver uma regeneração que vai fazer ela ser transformada, vou colocar aqui, ó, transformada, transformação, vou colocar aqui, ok? A pessoa terá, você lembra que nós aprendemos na matéria hamartiologia, uma palavra chamada conversão? Ok? Conversão. Tem pessoa que ela não teve uma conversão. Ela não é convertida, ela é convencida, ok? Por que eu usei essa expressão aqui, convencida, tá? Nós vimos aqui no slide em algum momento que fala sobre o homem reformado, não o homem transformado. Regenerar quer dizer tornar novo, fazer de novo, nascer de novo. Quer dizer uma transformação completa. Ele é regenerado, ele nasce de novo. Nós vimos expressões aqui como ser crucificado com Cristo, morrer com Cristo, nascer de novo. Então, esta regeneração traz uma mudança radical na vida da pessoa. A pessoa é transformada, ela age diferente, ela sente diferente, ela pensa diferente. Só que tem pessoas que elas não têm uma regeneração. Elas passam a crer, elas são convencidas, mas elas não são transformadas nem convertidas. Então ela tem uma reforma, ela passa a acreditar naquilo, ela muda a sua aparência, ela demonstra acreditar naquilo, mas por dentro ela continua da mesma forma. Ela tem desejo pelo pecado, vontade pelo pecado, almeja o pecado, porque na verdade não houve uma regeneração, uma transformação. Por fora a aparência mudou, mas por dentro aquela pessoa permanece a mesma. E para que haja, a salvação, para que nós falamos aqui na matéria soteriologia, para que a pessoa alcance a salvação no ponto de vista bíblico, como doutrina bíblica, como aspecto teológico e bíblico, a pessoa deve ter uma regeneração. Ou seja, ela tem que ser transformada, não só por fora, mas por dentro também. Então hoje nós aprendemos uma palavra muito importante relacionada à salvação na matéria soteriologia, que é a palavra regeneração, ok? Deus abençoe.
e eu lhe aguardo na próxima videoaula. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million